Sejam muito bem-vindos ao ePeoplecast, um podcast pensado para contar a história dos nossos colaboradores. Aqui a gente fala da trajetória, dos seus sonhos, dos desafios deles no dia a dia. E antes de começar, eu quero te convidar a seguir o nosso canal no YouTube. E, claro, compartilhar com outras pessoas que também querem ouvir histórias inspiradoras. E, lógico, para você não perder nenhum episódio, clique no sininho para que ele possa te avisar assim que sair um novo episódio, ok? Eu sou a Bianca de Paula, diretora do Grupo Inco, e eu tenho o privilégio de ser a hoster desse episódio. E eu estou aqui hoje com uma convidada, gente, que para mim eu estava na expectativa de bater esse papo com ela. Afinal de contas, ela está aqui desde o início, onde tudo começou. Muito da nossa cultura tem a ver com ela. Ela é mãe, ela é casada já há bastante tempo e, com certeza, vai ter muitas histórias inspiradoras para nos contar. E, claro, que eu estou falando de uma pessoa que dizem por aí, pelos bastidores, que ela que manda em tudo, ela que assina a caneta. E você quer saber minha opinião? Eu acho que é. Afinal de contas, já entendeu, né? De quem eu estou falando. É lógico que eu estou falando de uma pessoa muito especial para mim e para todo o grupo, porque ela é a nossa gestora financeira, Flaviane Gomes. A Flávia, para os íntimos. Uau! Fafá, seja muito bem-vinda. Eu estou nervosa, confesso. Eu também. Eu fiquei muito ansiosa por esse bate-papo, porque eu conheço muito da sua vida. Você entrou na minha vida, na minha história, antes da Inove, antes do grupo. E eu fiquei ansiosa, o meu time de marketing sabe disso, quanto que eu estava ansiosa para ir para esse bate-papo. Mas eu tenho certeza que, assim como você me inspira todos os dias, quem está nos ouvindo agora vai conhecer um pouco da sua história e vai ver o quanto que você é uma mulher que inspira outras pessoas, inspira essa empresa. Então, quero te dizer, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, afinal de contas, essa casa é nossa. E eu queria que você começasse a me contar um pouquinho da sua história. Quem é a Flaviane Gomes? Nossa! Que desafio, né, Bia? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz em receber esse convite, em poder contar da minha trajetória aqui na Inove. São 13 anos construindo junto a Inove e eu tenho a honra de fazer parte da empresa. É um lugar que eu escolhi estar e é uma empresa que eu amo estar. Bom, sou Flaviane Gomes, sou gestora financeira do Grupo Inco, sou mãe de 2 Marias, minha vida. Sou casada com o Gustavo há 13 anos. Uau. Também. Nós temos 10 anos de casado e temos 3 anos juntos, então nós temos 13 anos caminhando junto. O mesmo tempo que eu estou na Inove. Nós nos conhecemos quando eu entrei na Inove. E é isso, gestora, tomo conta de todos os grupos da Inco. Tenho esse prazer, amo o que eu faço. Fazer o financeiro, ser responsável por todo o grupo, isso me faz sentir uma pessoa muito importante. A responsabilidade. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, sou apaixonada pela empresa. Eu tenho certeza que no nosso bate-papo a gente vai falar muito da Flávia, desse lado financeiro que é bem desafiador, né? E que você faz isso com muita maestria num grupo de empresas. Sim. Isso é muito difícil. Mas você falando do convite, né? E para a gente é um privilégio, a gente estava todo mundo aqui ansioso para te ouvir, porque as pessoas querem conhecer um pouco mais a sua história, Flávia. E o seu convite foi diferente, né? As pessoas não sabem. Você não sabe no bastidor, mas o nosso time ele preparou um convite diferente para a Flávia. Olha. Estar aqui, não foi, Flávia? Você recebeu lá? Sim, recebi. E tinha uma música, não tinha? Tinha uma música. E essa música era que música? Era uma música que falava o quê? De qual momento como você da é sua gostosa, vida? né? Gente, não sei se vocês sabem, mas o convite da Flávia tinha uma foto para esse momento e tinha lá uma mensagem, tinha uma música que tocou. Aonde? No meu casamento. No casamento. A gente quer se conhecer. Flávia, 13 anos de relacionamento. Numa geração onde hoje o casamento ele é tão banalizado. Sim. As pessoas simplesmente desagradam um ao outro e elas deixam para lá. Elas não querem ter o compromisso. E você casou você teve um casamento de princesa.
Eu queria que você me contasse um pouco da Flávia esposa. Como que é a Flaviana esposa? Como que foi o seu casamento? Como que aconteceu tudo brevemente aqui? Mas como que é esse estar casado há 13 anos e o que representa o matrimônio para você? Sim. Quando eu abri a caixa, Bia, começou a música, né? Que eu entrei no YouTube ali e falei, nossa, já logo de cara já vi aquela emoção pela música, né? E como que você foi lá atrás e conseguiu trazer um sentimento ali. E na hora eu fiquei bem emocionada. Porque, de fato, meu casamento ele foi sonhado. Foi um casamento que eu sonhei. Eu sempre tive um sonho de construir uma família. E eu tinha um sonho que eu queria encontrar um príncipe, né? Aquelas que vai para a igreja e, né, você também, né? Nós duas tinha esse mesmo sonho. E eu consegui encontrar esse príncipe, Deus me apresentou ele. Meu casamento foi realmente de princesa. Eu sonhava com um casamento, mas Deus me deu além do que eu sonhava. Eu sonhava com um casamento e o meu casamento foi projetado muito além das minhas expectativas. Foi um casamento lindo. Foi um casamento com direito até a limousine, que era o meu de princesa, sonho. Literalmente. Era realmente o meu sonho, mas eu não tinha condição na época. E eu me lembro quando eu fui descer as escadas, que eu estava pronta ali, apareceu acho que é chofer, né? Que fala, ele todo arrumadinho ali com uma carta, e ele pegou assim na minha mão e falou: eu vou te levar até a igreja. Nossa, era o meu sonho, né? E foi realmente feito, planejado pelo cuidado de Deus ali. Então, eu fui até a igreja com uma limousine branca, linda, que foi, nossa, era meu sonho. E Deus me deu uma pessoa que eu sou apaixonada, é o Gustavo. Ele sabe disso, eu fico emocionada em falar, porque eu sempre tive um sonho de namorar e casar. Eu queria namorar e casar, e eu queria construir uma família. E quando eu conheci o Gustavo, no primeiro dia que eu conheci ele falou assim para mim: eu vou casar com você. Pode escrever isso. E é forte isso. E no primeiro dia, e eu falei: nossa, que menino louco, né? Como Você assim eu vou casar? Anos, né, quando eu tinha 25. 25. E sabe o que é interessante, Flávia? Ele é as pessoas não sabem, mas foi seu único namorado. Meu único namorado. Você esperou pelo seu namorado chegar. Eu esperei. E no primeiro dia que eu conheci o Gustavo, não conheci ele na igreja, mas Deus já tinha planejado tudo. E ele falou para mim: eu vou casar com você, escreve o que eu estou te falando. E aquele ali ficou. E eu falei: nossa, como assim, né? Eu vou casar. E a partir daquele dia, todos os dias, ele escrevia carta, ele falava que queria casar comigo, queria namorar comigo. Então, ali eu acredito que Deus já tinha tudo planejado ali, né? Tudo já tinha organizado, assim. E foi rápido. A gente se conheceu, começou a namorar. E eu senti que, de fato, ele era o homem da minha vida. E é tão bacana e tão inspiradores para você, de repente, aí que está nessa fase esperando, né? O esperar em Deus é maravilhoso, sim, né, Flávia? Sim. Então, sim. Você declarou em algum momento da sua vida de que você iria namorar e iria casar. E foi exatamente isso que aconteceu. E já se passaram 13 anos. Sim. E fruto dessa união, você já compartilhou que tem 2 filhas, gente, os bebês mais lindos do planeta Terra, que são as Marias. Uhum. E eu queria que você me contasse como que foi, assim, se era um sonho seu ser mãe desde o início. E o que você acha que mudou na Flaviane depois que ela foi mãe? E de uma gestação para outra, era a mesma coisa? Você mudou? Como que é a Flaviane mãe? Nossa, Bia, eu estava pensando esses dias, né? Eu sempre tive um sonho de ter 2 filhas, mas esse sonho era lá no meu íntimo. Eu não revelava e não falava. Então, meu sonho era ter 2 meninas. Eu não me via mãe de menino, então eu tinha o sonho de ter 2 meninas. Eu e o Gustavo, com 2 anos de casada, a gente planejou ter a Maria Júlia, e veio a Maria Júlia. Foi uma gestação super tranquila, né? Uma gestação que eu fui descobrir com quase 2 meses, porque ele teve um sonho. Olha no isso. domingo, ele teve um sonho, acordou, passou a mão na minha barriga e falou assim: amor, eu sonhei que você estava grávida de uma menina. E ela tinha o cabelo enroladinho. Aí eu, nossa, como assim, né? E eu nem imaginava que eu estava grávida. E eu acredito muito em Deus. E na segunda-feira eu acordei e fui caladinha. Eu falei: será que Deus está falando comigo?
E eu fui caladinha lá no hospital, na clínica, fiz um exame de sangue. Já fui direto fazer... Não, eu fiz eu lembro, eu fiz o de farmácia e deu positivo. Eu falei, agora eu vou fazer o de sangue para confirmar. Por causa desse sonho? Por conta desse sonho que ele falou para mim, revelou no domingo. Aí eu fui na clínica, fiz o exame de sangue e deu positivo. Então, realmente, de fato, Deus tinha mostrado para ele que eu estava grávida. E nesse sonho que ele teve, ele falou para mim, amor, eu sonhei que você estava grávida e era uma menina. E ela tinha um cabelo enroladinho. Então, Deus já tinha mostrado para ele. De fato, eu estava grávida, a Maria Júlia nasceu e a Maria Júlia, ela teve o cabelo bem enroladinho mesmo, igual o de anjinho, né? Até uns 3 anos, ela tinha um cabelo muito enrolado. E foi uma gestação super tranquila. A Maria Júlia, ela veio, eu falo que ela é o meu presente de Deus. Ela foi nosso presente. A Maria Júlia, ela me moldou, me fez ser mãe. Eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Depois que a gente se torna mãe, a gente descobre uma força que você acha que... Nossa, onde que estava essa força, né, Bia? Eu acho que a maternidade, Flávia, ela... Primeiro que a gente nunca está preparado, por mais que a gente lê. Eu acho que quando chega aqui e a gente vê aquele serzinho, né? Eu acho que tudo muda. Tudo muda. É tão perfeita as coisas que Deus faz, porque instintivamente a gente olha e a gente já tem o instinto de proteger, Sim. de cuidar, de simplesmente ensinar ali, né? E aprender junto. E quando você fala que ela nasceu e ela veio para me mudar e muda. Sim, ela veio para me mudar. Não há nada que transforma tanto como a maternidade, né? E você contando, eu me lembrei, é tão lindo isso, a questão do sonho, de acreditar, né? E a Flávia realmente não sabia, porque num sábado... Não sabia. Ela estava no momento em família, você descobriu na segunda, né? Na segunda. No sábado, antes do sonho do Gustavo, estava um momento de amigas, a gente foi almoçar, você lembra disso? Você comeu um crepe e passou mal e falou que era culpa do crepe. Esse foi da Maria Luísa. Foi da Maria Luísa. Eu confundi, foi da Maria Luísa também. Uhum. Então, o dela também teve uma história muito bacana, que eu queria que você contasse pra gente, porque você, em determinado momento da sua vida, você achou que ia ter só uma filha. Só uma. Você falou, Bia, tá tudo certo, vou ter só uma. Mas, de repente, começou a brotar um sentimento dessa segunda filha. E eu queria que você contasse pra gente, porque tem uma história poderosa por trás. Por que isso começou, que vocês pensaram em ter um segundo filho? E como que você tinha certeza que ia ser menina? Queria que você contasse essa história para quem está nos ouvindo também. Então, a gente teve a Maria Júlia, né? E a Maria Júlia, com 4 anos, ela começou a pedir uma irmã. E eu e o Gustavo, até 4 anos, nós, de fato, não conversávamos de ter o segundo. Né? Eu acho que porque ele é filho único, ele falava, amor, só um filho, né? E casamento você precisa conversar com o seu parceiro e entender o que ele quer, o que você quer, né? Não tem como, eu quero ter e não. Então tá bom, vamos ter um, tudo bem. Mas lá no meu íntimo, eu sempre quis ter uma outra filha. Mas eu tudo bem, amor, não é o momento. E eu fui esperando. Então, quando ela começou a pedir, com 4 anos, eu ia orar com ela todos os dias. E ela falava assim, mamãe, você não orou pela minha irmãzinha? Aí Olha eu ia isso. lá e orava pela irmãzinha dela. Aí eu me lembro que um dia, eu e o Gustavo deixou a Maria Júlia no praia, ela fazia natação, e eu e ele, nós fomos caminhar no bosque. E eu conversei com ele, eu falei, amor, eu queria muito ter uma outra filha, né, o filho. É o desejo do coração da Maria Júlia, ela tá pedindo. E o Gustavo, ele sempre teve muito medo, porque a Maria Júlia, quando ela nasceu, o casamento, ele é transformado quando você tem um filho, né, Bia? Sim. De fato, ali você descobre se realmente você está disposto a pagar um preço no seu casamento. Porque muitos casais se separam logo quando tem um filho. E é ruim isso, né? Por quê? Porque é um desafio ali. Você muda a sua rotina, você não consegue dar mais atenção para o seu esposo, você não tem mais... sua vida não caminha mais com o horário que você quer, é o horário que dá certo, né? Então, transforma tudo. E da Maria Júlia, nós tivemos um momento ali, quando ela nasceu, que foi um pouco conturbado. E foi difícil. Então, acho que criou uma memória ali para ele que ele ficou um pouco traumatizado disso. E ele falava isso para mim. Eu não tinha tanta maturidade, né? Eu acredito que ele também não tinha. Então, acho que ficou essa mensagem ali. E quando a gente estava fazendo essa caminhada no praia, que a Maria Júlia já tinha 4 anos, eu conversei com ele, o Gustavo falou assim para mim, amor, eu acho que não.
você lembra o que a gente passou com a Maria Júlia? E hoje a gente está numa fase tão boa. Ela já tem 4 anos, você já tem uma carreira na Inove, que é o que você, né, o que você deseja, o que você está trabalhando para ter, construindo. E você já pensou a gente voltar e passar por tudo que a gente passou? Aí eu fiquei calado, falei, amor, você tem razão, né? E eu, tá. Mas foi como jogasse um balde de água fria. Por dentro eu fiquei muito, assim, triste, né? Mas eu falei, tudo bem, ele é meu esposo, né? E tá tudo bem. E depois passou um tempo, a Maria Júlia não parava de pedir, ela ia dormir. Mamãe, eu quero uma irmã, por favor. Irmã, ela falava específica, irmã. Eu quero uma irmã. E a gente ia orar em família todos os dias. E ela, mamãe, você não orou pela minha irmãzinha. Depois de um determinado momento, eu voltei com o Gustavo e eu conversei com ele. E o que eu falei para ele, né? A gente conversou com uma conversa super madura. Eu falei, amor, não vai ser como o da Maria Júlia. Hoje nós já estamos maduros. Nós já sabemos qual que é o caminho. Nós sabemos que esse período difícil com um bebê, depois 1 aninho, 2, isso passa. E vai ser mais leve. E eu te prometo que vai ser mais leve. Então, a gente teve uma conversa muito séria lá em casa, muito franca. E a gente conversou até sobre rotina, como que ia ser, tudo. Ele, amor, você já pensou? Maria Júlia com 5 e um bebezinho, né? É totalmente diferente a idade, né, Sim. Bia? É um prazo ali que dá uma diferença. Que não é você levar as duas para a mesma escola, para ficar na mesma sala. Uma, às vezes, vai estar estudando de manhã, outra vai estar à tarde. E a gente conversou sobre isso. Ele, amor, você vai levar a Maria Júlia para um lugar, mas a Maria Luísa não vai. Você vai buscar a Maria Júlia e a nossa rotina, como que vai ser. Então, a gente conversou. Eu falei para ele, eu falei, amor, a gente vai fazer isso ser de uma forma leve. Aí ele falou, tudo bem, então. Então, vamos ter. Aí, ali, eu já entrei no quarto. Eu falei, nossa, Deus, né? Era o que eu queria. Eu queria ter 2 filhas. E eu queria por quê, Bia? Ele não tem esse sentimento. Ele tem ele é filho único, né? Então, tudo bem, né? Mas eu tenho 2 irmãos. Eu tenho o Vinícius e a Fran. E eu vejo quanto que faz diferença na minha vida. Muita, né? Eu tenho o Vinícius que... Eu tenho uma ligação muito forte com ele, né? Ele sabe o quanto que eu sou apaixonada por ele. E eu tenho a Fran que... Ela tá o tempo todo 100% na minha vida. Me ajuda em tudo. Em tudo. Então, eu olhava para Maria Júlia e eu ficava pensando assim, nossa, como que é ela sozinha, sem ter uma irmã? E eu olhava para a minha vida. Eu tenho meu irmão, eu tenho a minha irmã, eu tenho pessoas ali que me ajudam, tenho pessoas que caminham comigo, tenho a minha irmã que eu falo todo dia, tenho o Vinícius, que eu tenho uma ligação, que eu sou muito apaixonada por ele. Aí eu pensava nisso. Quando o Gustavo falou, vamos ter, foi um sentimento tão bom, Bia. Eu entrei no banheiro, eu chorava. Nossa, Deus, então agora eu vou ter. Agora nós vamos tentar ter outro filho. E eu já estava com 36 anos, né? Como diz Jovem, Fran, gente? né? Você foi mãe, você da família, você foi ter o segundo mais, né? Depois de mais tempo, né? Assim, aí foi... E é interessante bem porque desafiador. Você, sobre isso, tem tantos ensinamentos aqui. Estou Sim. pensando, Flávia, o primeiro insight que eu tive da sua fala foi... A gente precisa entender, e às vezes a gente vive numa sociedade que romantiza tanto muitas coisas. Sim. Ser mãe, definitivamente, é uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Mas eu costumo dizer que, por exemplo, o meu período de gestação foi um período muito difícil. Minhas 2 gestações. Então, não é romântico. Eu não tenho foto. Eu não acho bonito. Para mim, foi traumático. Porque eu tenho, né, uma particularidade que é de vomitar do início até o final da gravidez. Então, a minha última gravidez eu fiquei internada 4 vezes. Então, eu não tenho esse lado romântico. E, às vezes, nessa pressão... Aí, de repente, tem uma mamãe nos ouvindo agora que está sentindo exatamente isso que você sentiu. Essa adaptação da família na rotina, de não poder, talvez, dar atenção totalmente para o esposo. E aí ela se sente a pior pessoa do mundo. Sim. Porque a gente se sente. Sim. E aí você vem, conta agora e fala assim, olha, é natural. É natural passar um tempo que a família vai ter que se organizar. É natural o esposo entender que não tem tanto tempo mais como ele tinha com a esposa, porque agora tem um ser que depende dela. E é importante a gente trazer isso aqui em pauta, que isso não nos
desmerece enquanto mãe ou como família. A gente só se torna mais forte. Só mais forte. Que é o segundo insight que você falou, né, da questão da maturidade, quando você tem esse bate-papo com o seu esposo franco de falar, olha, nós éramos um tipo de pessoas e a gente agiu assim porque era o que a gente conseguia fazer. Mas não necessariamente vai repetir. Sim. Afinal de contas, os filhos não são iguais, as gestações não são iguais, porque nós já não somos mais iguais, né? Então, se tem alguém nos ouvindo agora também, é legal isso como inspiração, é que você conta que viveu uma realidade na primeira gestação, porque você era uma pessoa, e na segunda gestação viveu outra realidade completamente diferente. E é importante a gente não romantizar, né? Tudo tem um tempo, né? Realmente tem esse tempo. E a terceira coisa que eu achei interessante da sua fala foi o planejamento. Vocês conversaram, Sim. planejaram, chegaram, era um denominador, porque ele tinha uma vivência, que na vivência dele de filho único é o suficiente. Sim. E você é uma pessoa muito família, né, Flávia? Sim. Queria que a Flávia falasse um pouquinho também sobre como é a Flávia filha, porque uma das coisas que eu mais me inspiro em você é nessa parte de filha. Então, você tem os seus irmãos ali que você queria que as suas filhas também tivessem. Mas como que é a sua relação com seus pais, Flávia? Nossa, a minha mãe, ela é tudo, né, para mim. E meu pai também. E realmente, o que eu posso fazer por eles, eu faço. O que eu posso fazer pela minha mãe, eu faço. Minha mãe, hoje, ela me ajuda com a Maria Luísa, que eu olho para ela e eu vejo que é uma guerreira, porque hoje ela já está com 66 anos, né? E não é tão fácil cuidar de um bebezinho assim. E ela me ajuda muito. Então, tudo que eu posso fazer pela minha mãe, eu faço. Tudo que eu posso fazer pelo meu pai, eu faço. E eu cuido deles. Às vezes Deus tenha me dado esse dom para que eu possa cuidar deles. E hoje eu cuido realmente, eu cuido do financeiro deles, já tem 10 anos que eu cuido do financeiro deles, já tem muito tempo. Eu peguei essa responsabilidade e eu cuido do financeiro, eu planejo o financeiro deles, eu organizo a finança deles. Isso é o que eu posso fazer. Então, tudo que eu posso fazer por eles, eu faço. Eu faço. Isso deixa eles mais leves. E não que é a minha obrigação, de fato, não. Né? Eu não estou querendo inverter os papéis. Né? Eu não estou querendo ser mãe da minha mãe, ser mãe do meu pai. Mas é o que eu tenho para oferecer para eles, é o meu cuidado. O cuidado que eu tenho é com isso, é algo que eu consegui organizar, é algo que eles se sentem tranquilos, então não me pesa. Então eu faço isso com amor e do que eu posso fazer pela minha mãe, eu faço. O que pode ser mais leve para minha mãe, eu faço ser mais leve para ela, porque ela é um suporte para mim. Que legal. Você falou muito aí de cuidado financeiro dos seus pais e quem não sabe, a Flávia é a nossa gestora financeira de todo o grupo, cuida de toda a parte de finanças do grupo. Por isso que eu falei que ela é a pessoa que manda em tudo, gente. E eu queria entender um pouco, Flávia, assim, sempre foi assim? Como que o financeiro entrou na sua vida? Queria que antes de você chegar no grupo INCO, qual foi a sua trajetória? Você já mexia com financeiro? O que você já fez antes de chegar até aqui? Antes de eu entrar na Inove, Bia, eu trabalhei 10 anos no Irmãos Ked. Eu entrei no Irmãos Ked, eu tinha 14 anos. Quando eu entrei no Irmãos Ked, eu entrei para trabalhar na parte de PBX, para atender ligações. Era um aparelhinho bem antigo ali, né, que eu atendia. Eu fiquei pouco tempo. Eu acredito que foi uns 3 meses. E o meu gerente me chamou e falou que eles iam fazer uma demissão e ia me colocar no acerto com motorista. E eu nova, 14 anos para 15 anos, uma menina ali, mas eu já tinha muita responsabilidade. Eu me lembro que eu entrei em uma sala, menor que essa sala, e há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, né, pensa, ninguém trabalhava com cartão de crédito, então era tudo dinheiro e cheque. E eu entrei nessa sala, Bia, era montante de dinheiro, aquele tanto de dinheiro. E eu comecei a chorar. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu falei, nossa, é muita responsabilidade. E eu comecei a chorar. E eu tô falando para você, Bia, e eu me lembro exatamente da imagem dessa fala. E eu me lembro desse episódio, a gente conversando com o Kleber, que foi o meu gerente no Irmãos Ked, que me ajudou muito. Eu amo a vida dele, ele me ajudou bastante. Eu entrei na sala e comecei a chorar. Ele falou, por que você tá chorando?
E eu falei para ele, nossa, porque eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir entregar, eu não sei se eu vou conseguir. Eu fiquei desesperada com aquele tanto de coisa para eu fazer, aquele tanto de dinheiro, aquele tanto de informação. E ele falou para mim assim, um dia você vai me agradecer por tudo isso que eu tô fazendo você passar. E, de fato, eu agradeço muito ele. E ali eu aprendi, eu fazia acerto com o motorista. Eu organizava os malotes, contava o dinheiro na mão, porque não tinha máquina. Contava ali, eu era igual uma maquininha. Eu amava, contava, já. Organizava os malotes e mandava para o banco. A responsabilidade minha era enorme, porque eles confiavam em mim. Eu cuidava do dinheiro, eu fechava o malote e mandava para o banco. O carro forte ia todos os dias no Irmãos Ked buscar o malote. E chegava lá no banco, exatamente o que eu falava, eles contavam, conferia e depositava. Então, eu já tinha uma responsabilidade muito grande. E eu amava isso. Eu amava o que eu fazia. E a minha responsabilidade em gostar do financeiro começou lá no Irmãos Ked. Eu descobri que era o que eu amava. Eu amava ter essa responsabilidade. Eu amo ter um cargo de confiança e um cargo de alta responsabilidade. Eu amo isso. E ali eu aprendi muita coisa no Irmãos Ked. Eu trabalhei ali, passei por muitas situações que fizeram eu acreditar que eu estava aprendendo mais ainda e deixando eu mais forte ainda por trabalhar nessa área. Eu tive situações ali onde me moldaram bastante. Eu aprendi muito lá, muito. E é interessante, Flávia, porque é uma área dentro da organização que eu acho que tem que ter dom mesmo. Porque Sim. É uma área que eu vejo, aqui dentro do grupo mesmo, que são pouquíssimas pessoas que se interessam. Sim. Porque tem muita rotina, tem essa questão da responsabilidade. Mas eu percebo que em qualquer área, é humano, né? A gente pode errar a qualquer momento. Mas hoje, se você erra um zero num Pix, por exemplo, você compromete todo um orçamento. Né? Então, se você conta errado ali um malote, você compromete o todo. Né? E é interessante porque é uma área muito peculiar. Então, quando a gente está contratando, e a gente já participou muito de eventos, de momentos que a gente vai contratar, geralmente o financeiro é a que a gente menos tem candidato. Sim. E você acha que esse ter menos candidato seria porque as pessoas não se interessam muito? Seria pela responsabilidade? Por que você acha que o financeiro, geralmente, quem gosta, gosta, e quem não gosta, não fala, não quero de jeito nenhum? Você acha que isso é proveniente de quê? Então, igual você falou, biofinanceiro, eu sempre falo isso. Não tem como você errar. A gente não trabalha com margem de erro. Eu posso errar aqui. Não tem como. Ele tem que ser ali, o número exato. A gente não tem... é impossível, não existe erro. Eu acredito que seja pelo tamanho da responsabilidade. Porque, de fato, você é responsável pelo financeiro de um grupo. Eu sou responsável pelo financeiro de um grupo da Inove, né? Então, os números que o Vinícius vai enxergar, eles vão ser transmitidos através da Flavi. Isso é muita responsabilidade. Eu acredito que tenha que, sim, que ter um dom também, tenha que gostar. A pessoa tem que saber o tamanho da responsabilidade. Quando você falou para mim assim, é um cargo de extrema responsabilidade, muita. E você não pode errar. Voltando lá no Irmãos Ked, eu me lembrei de um episódio que, quando eu fechei um malote, eu mandei para o banco. Eram valores altos na época, né? Era mais de 300, 400 mil. Porque, como eu te falei, há muito tempo atrás era somente dinheiro. Então, eu contava, organizava. E eu me lembro de um episódio, Bia, que o banco entrou em contato com um dos donos da empresa e falou: nesse malote está faltando R$700. Aí o meu gerente entrou na minha sala e falou assim comigo: Flavi, no malote de hoje, isso foi o único dia que aconteceu, está faltando R$700. Então, não é 300 mil, é 299 e X. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: como faltando? Ele: mas está tudo bem. Né? Eu sempre servi pessoas, Bia, que confiam extremamente em mim. Nunca trabalhei com ninguém que deixa eu conferir. Não. E nesse momento que eu falei com ele, ele falou para mim assim: mas está tudo bem, eu confio em você. Isso há quantos anos atrás? Eu lembro da fala dele, ele na sala falando isso para mim. E eu falei: não tem como estar faltando R$700. E eu conferi o dinheiro, não tinha máquina, mas eu tinha certeza que eu não tinha errado. Eu fazia uns malotezinhos de 5 mil, 10 mil, né? E eu sabia que não estava errado. Ele falou: mas está tudo bem, Flavi.
Eu confio em você, fica tranquilo. Eu só estou trazendo aqui o que aconteceu hoje. E eu falei com ele, eu falei, Eduardo, então desconta do meu salário. Porque eu não quero dar prejuízo para a empresa. Não estou aqui para dar prejuízo para vocês. Ele falou, não, eu não vou descontar, porque eu confio em você. Isso foi algo que mexeu muito comigo, porque eu falei, de fato, eu sirvo uma organização e ela confia em mim. Mas eu fui para casa, eu ficava ali, não, Deus, não tem como, tá faltando. Eu fiquei inconformada. E eu fiquei muito inconformada. Eu não tem como, tá faltando. E eu comecei a pensar, eu comecei a olhar no sistema, se eu lancei errado. Eu peguei o documento que vai para o banco, eu comecei a conferir ali os valores que eu anotei. Eu falei, mas não tem como, eu não errei. Eu não errei. Eu sei que eu não errei. E passou ali, acho que uns 3, 4 dias, tudo bem, né? Ninguém falou nada para mim, ele sempre me tratou muito bem. São pessoas que eu carrego para minha vida. Não me falou nada, não quis descontar do meu pagamento. Por mais que eu pedi para ele descontar, ele falou, nunca que eu vou descontar, porque eu confio no seu caráter. Passou 3, 4 dias. O serviço que eu fazia era fazer conferência o caminhão ia lá, fazia as entregas e recebia dinheiro e trazia um malote cheio de dinheiro, os motoristas, e a gente conferia. Aí esses mesmos malotes, eles eram usados no final do dia eu organizar o dinheiro, contar, lançar no sistema e mandar para o banco, o carro forte ia buscar. E o que aconteceu? O banco devolveu o malote, esse malote desse dia, e nesse dia a pessoa recebeu e arquivou os malotes. Um caminhoneiro foi lá, um motorista foi lá para fazer a entrega e eles sempre de manhã, 7h30 da manhã, falavam, me dá um malote, porque eles iam fazer as entregas. Sim. Aí a pessoa entregou o malote. E ele foi fazer a entrega, esse motorista. Eu lembro até do motorista. No final do dia, esse motorista me procurou, foi na minha sala e falou assim, extremamente correto, assim como eu. Ele falou assim, Flavi, quando eu mexi no malote, tinha R$700 lá no fundo do malote preso. Olha... E eu estou trazendo aqui para você. Ele trouxe o malote dele do dia trabalhado cheio de dinheiro e trouxe os R$700 em um clips. Porque os 700 estava separado em um clips. Não tinha como eu fazer um montante ali para mandar para o banco. Então, quando não fechava, a gente colocava no clips ou passava a borrachinha. E ele trouxe o dinheiro de volta, depois de uns 3 dias ali, que eram vários malotes. Ele falou, aqui está R$700 que eu achei no malote. Bia, eu tinha certeza do meu trabalho e eu tinha certeza que ia aparecer esse valor. Olha, se não fosse no banco, numa conferência ali do banco, na hora que eles estavam fazendo, ia aparecer. E esse valor apareceu. Nossa, Flávia, tão poderoso isso, porque eu tô pensando aqui, né? Primeiro, os nossos comportamentos falam muito mais Sim. do que tudo. Quando a gente... Por isso que uma coisa que fica muito no meu coração é um versículo que, inclusive, na nossa antiga sede tinha na cozinha, que é no livro de Colossenses, que é tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração, não para homens, mas como se fosse para o próprio Deus. Isso rege tanto a nossa vida, né? E aí, você contando essa história, eu lembrei desse versículo, porque quando você fala, olha, faltou R$700, mas os meus líderes confiou em mim, significa que as suas atitudes no dia a dia era tão firme e tão confiável que esse foi só um detalhe. Uhum. Isso não falou quem era você. Não. Então, muitas vezes, a gente vive num momento que a gente quer provar tantas coisas para as pessoas que a gente esquece que são os nossos comportamentos que dizem quem nós somos. Né? Isso é muito poderoso. E na sua fala também, é algo que você me falou e eu queria trazer um zoom sobre isso, porque eu me lembro que alguns anos atrás você me falou essa palavra pela primeira vez. Ela soou nos meus ouvidos, que foi, seja uma pessoa inconformada. E eu lembro que a gente estava numa reunião alguns anos atrás e você falou assim, não, eu estou inconformada. Eu sou inconformada. E eu vejo isso no meu dia a dia com você. Você é uma pessoa, uma profissional inconformada. Então, assim, você vê o básico, você fala, não, a gente tem que fazer melhor. Você vê algumas coisas que às vezes está legal rodando na empresa e você fala, não, eu quero melhorar esse processo. Eu vejo e sinto isso no seu dia a dia, porque você tem um princípio muito, muito maravilhoso e que comecei a me moldar há alguns anos quando você falou isso para mim. E eu acho que é interessante a gente dar um zoom nisso para que faça sentido para as pessoas que estão nos ouvindo. Seja uma pessoa inconformada. Não tá legal? Melhora. Tá bom? Você pode melhorar. Seja uma pessoa inconformada, porque quando você fica inconformada, você muda a sua realidade.
Né? Então, às vezes, você está vivendo, de repente, num relacionamento, na sua vida financeira, em algumas coisas. Cara, fique conformado com isso. Porque é o inconformismo que vai te tirar. E vai te levar para um lugar diferente. Então, assim, esse princípio é muito forte em você. Inclusive, ele fez sentido na minha vida há alguns anos, quando você me falou isso. E na sua fala, você fala, fiquei inconformada. Porque eu sabia que eu não tinha errado. Sim. Fiquei inconformada porque eu sei que eu contei certo. Porque é aquele princípio. Você sempre fez tudo com muita qualidade. Consequentemente, você sabia que você não tinha errado. E são valores e princípios tão sutis, tão pequenos, aparentemente, mas eu tenho certeza, e eu comecei nesse podcast falando que você era um dos pilares dessa organização, e muito da nossa cultura tem esse valor do inconformismo, né? De seja honesto, sim, o que você está fazendo, faça com todo o seu amor, seja inconformado, nada tão bom que eu não possa melhorar, continue evoluindo. E esses princípios é tão seu que está enraizado hoje por toda a organização, né? Então, eu acho isso muito forte. E é interessante que você ficou muitos anos nessa empresa, né? 10 anos. 10 anos. E aí você sai do Irmãos Keds, e aí você já entra na Inove? Como que foi? Não, eu não entrei direto na Inove. Eu me lembro que no Irmãos Keds, Bia, eu era um atacadista. Então, a gente trabalhava bastante lá. A gente entrava às 7h30 da manhã, tinha 1 hora de almoço, e eu e a Fran também trabalhou lá. Nós ficava muito depois das 6, então a gente fazia muito, trabalhava muito, a gente finalizava o nosso trabalho. Tinha motoristas chegando ali depois das 6, 7h30, 8 horas, a gente fazia o acerto, organizava tudo com muito amor, né? E estava tudo bem, né? Eu amava trabalhar lá. Só que chegou um tempo que eu comecei a ter um desejo de ir para um outro lugar. Às vezes tem um tempo para fazer uma faculdade, porque eu fui começar a fazer faculdade quando eu tive condição, foi com 25 anos. Eu entrei em Irmãos Keds com 15, então até 25 anos eu não tinha condição de fazer faculdade, até mesmo porque pela nossa condição da nossa família. Eu trabalhava para ajudar meu pai e minha mãe, a gente trabalhava para ajudar eles. A gente passava dificuldade, então eu precisava daquele trabalho. E estava tudo bem, não era o momento de eu fazer faculdade, no momento certo eu iria fazer, eu ia ter a condição de fazer. E chegou o momento que eu comecei a ter isso no meu coração, que eu queria um outro lugar, que eu queria, às vezes, ter um tempo mais para cuidar de mim, para me dedicar a algo. E eu comecei a mandar currículo. Eu lembro que eu mandei currículo para a GAD, para o Vinícius, eu liguei para ele. Eu estava lá no caixa da empresa, eu mandei para ele. E eu perguntei para o Vinícius, né, se eu poderia trabalhar lá. E ele me devolveu no e-mail. Frave, por enquanto, ele me chama de Frave, né? Para quem não sabe, é Frave. Frave, por enquanto eu não consigo te trazer aqui para a GAD. Não, gente, veja isso. Ela pediu emprego pro irmão. Sim. O irmão não aceitou ela. Não aceitou. Não temos vaga agora. E aí você falou, bom... Falei, tudo bem. Vou continuar tentando. Então, vou continuar, eu tento. E eu mandei para a Carla, que tem a Udinvest, e ela me chamou, eu fiz a entrevista, ela falou, então você começa amanhã, mas eu acho que você não vai ter coragem de sair, eles não vão deixar você sair. E ali, Bia, realmente foi muito pesado para mim. Eu falei, não, eu quero, Carla. É uma história, É uma né? história, é uma vida, né? É uma vida, 10 anos em uma empresa. E eu lembro que eu falei para ela, eu vou vir. Conversei com ela, conversei com o Lele, e ele falou, tudo bem, então quero você aqui no meu financeiro. E eu voltei para o Irmãos Keds. Só que nesse período que eu estava procurando um outro emprego, Bia, eu não deixei a empresa na mão. Eu já tinha uma pessoa de confiança que eu estava treinando para ficar no meu lugar. E o Kleber, ele já sabia desse desejo meu. Não foi algo que foi surpresa. Sim. Quando eu fui conversar com ele, ele falou para mim, ele falou, e eu sei, e agora, quem que vai ficar no seu lugar? Eu falei, eu tenho uma pessoa de confiança. E eu só vou sair daqui quando ela estiver 100% trabalhando e conseguir assumir a minha função. Não vou deixar vocês na mão. Ele, tudo bem. Então, confio na pessoa que você está colocando no seu lugar. E fui eu quem escolhi a pessoa. E eu ajudei ela, treinei ela. A Juscelia é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela. Ela ficou no meu lugar, também extremamente honesta, correta. Quando eu saí do Irmãos Keds, eles fizeram até um bolo de despedida, o Sr. Antônio. Ele fez um bolo, eles me chamaram na cozinha, foi um chororô danado. E quando eu saí, que eu fui embora, eu falei, nossa, meu Deus, eu pedi conta 10 anos numa empresa que... E agora?
Eu vou começar a jornada em outra. E isso me causou como que eu posso dizer? Uma preocupação. Como que vai ser? Eu já estava com uma estabilidade na empresa. E eu não posso ficar sem trabalhar. E será que eu vou dar certo nessa empresa? E eu fiquei uma semana. Eu não sei se você se recorda disso, Bia. Acho que você já era casada com o Vinícius. Sim. Eu fiquei uma semana em casa, tendo crises fortíssimas de dor de cabeça. E eu fiquei uma semana deitada. Eu não conseguia levantar de tanta dor de cabeça. Antes de eu entrar na Carla. E eu já tinha a data para entrar, mas eu não consegui ir. Porque eu não conseguia, porque a minha dor de cabeça era muito forte, porque eu estava me cobrando muito. Era algo novo e eu fiquei pensando, e agora? E se eu não conseguir? Eu não posso ficar sem emprego. Eu preciso ajudar meu pai e minha mãe, eu preciso ter o trabalho. Eu lembro quando eu fui para a Carla, ela falou, o que aconteceu? Que era para você ter vindo semana passada. Ela lembra disso. Eu falei, nossa, Carla, eu tive uma semana de enxaqueca muito forte, que eu fiquei indo em vários médicos fazendo exame. Ela, eu imagino por quê. Eu acho que é um processo natural a gente fala como de luto, né? Sim, de luto. Quando a gente pensa no luto, a gente pensa em morte. Na verdade, não é só a morte física. Todo ciclo que fecha na nossa vida, a gente vive esse luto, né? A gente tem até os 5 estágios ali do luto, Flávio. E um deles é essa questão. Nossa, eu fiz 10 anos a mesma coisa. Eu tinha as minhas conexões, eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aquela questão do novo, né? Como é que vai ser? Que é super natural, Sim. Né? Mas isso não te impediu de tomar a decisão de pedir conta. Mesmo assim, mesmo sabendo que seriam uma mudança de ciclo, você tomou essa decisão. Mas aí o nosso corpo, às vezes, ele reage de uma forma violenta nesse forte estresse. Porque eu também já pedi conta de um lugar que eu trabalhei por 13 anos e que me ensinou muito, que foi o Grupo Algar. E que eu me desenvolveu, né? Assim, que me ensinou a ser líder, enfim. E eu me lembro que não foi fácil. Os meus amigos estavam lá, os meus conhecimentos estavam lá. E você pensa assim, bom, aqui eu já tenho uma história. E agora? Quem sou eu? Dá uma mexida, né? Dentro da nossa identidade. Mas, mesmo assim, você tomou a decisão de seguir. E aí você também foi para uma empresa como financeiro. Como financeiro. E aí você ficou nessa empresa por quanto tempo? Eu fiquei lá por, acho que 7 ou 8 meses. E o que aconteceu? Eu aprendi muito lá. Você saiu dessa empresa? Então, quando eu entrei lá, nossa, e foi muito desafiador também, porque eu aprendi muito lá. Eles me entregaram uma outra função, que foi o RH. E eu não tinha conhecimento de RH. Eu não sabia como que funcionava, porque era novo para mim e eu aprendi tudo. A sua experiência inteira voltada para o financeiro. Financeiro. Então, eu era financeiro e RH. E eu aprendi muito, muito, muito na empresa. Foi uma empresa que fez eu crescer bastante. O pouco tempo que eu fiquei ali, eu consegui levar uma bagagem muito grande ali, né, para minha vida. E durante esse tempo que eu estava lá, surgiu uma oportunidade que foi há um tempo que eu já tinha pedido para o Vinícius. O Vinícius me ligou e ele me perguntou se eu queria trabalhar com ele. Mas esse convite que ele fez, Bia, ele estava separando, né, a sociedade com o Adriano, com uma pessoa que eu também tenho muito amor por ele, né, que ajudou muito a gente. Ele está na nossa história. Sim. Ele faz parte dessa história. Então, nesse período da transição de sociedade, o Vinícius ele fez a compra do escritório e ele chamou meu pai... Da antiga sede. E ele chamou meu pai e minha mãe para ir lá conhecer. Então, eu estava, né, em casa e eu fui junto. E lá nessa antiga sede, ele mostrando a sala, ele, aqui eu vou construir isso, eu vou fazer isso. Então, era tudo novo para ele também. Você olhava para ele assim e você via que ele também estava aflito, porque era algo novo, né? Era uma responsabilidade muito grande dele também. Nessa hora, lá em cima, você estava junto, numa sala lá em cima da antiga sede. Ele falou, e aqui vai ser o financeiro. E ele falou, você quer trabalhar comigo? Na hora que ele falou isso, eu já veio aquele gelo de novo nas costas, né? Eu não pensei 2 vezes. Eu falei para ele, eu quero vir trabalhar com você. E aí começou a sua história. Tudo de novo. Então, no primeiro dia da Inove mesmo, você estava lá. Já estava lá. Já como financeiro, já deslumbrando que hoje, né? Depois de quanto tempo você está... Que foi esse processo da Inove até hoje? Que eu entrei na Inove, 13 anos. 13 anos. Já fez 13 anos que eu estou. E aí você já saiu do outro emprego e entrou nessa empresa. E rápido. E começou. E aí eu quero entender, Flávia, durante 13 anos, com certeza, você viveu, experimentou, se transformou.
muitas coisas aqui dentro, né? Como eu falei, e isso fortaleceu não só a Flávia, mas também a cultura que é muito forte que nós temos. E eu queria que você me falasse, assim, qual foi o maior nesses 13 anos que você acha, assim, um momento marcante, um momento extremamente desafiador para a Flaviane profissional? Então, quando eu entrei na Inove, Bia, eu não fui já direto para o financeiro, né? Porque era só eu e a Fran. Ah, não foi? Você fazia tudo? Eu fazia tudo, né? Entendi. Eu fazia tudo. Sim. Inclusive, eu limpava a empresa depois do horário. Claro. Né? No final. E aquilo ali, para mim, era... Nossa, era prazeroso também. Eu lembro que a gente limpava também 3 vezes na semana o escritório. Todo mundo ia embora, ficava... Minha mãe também ia lá, meu pai. E eu ficava até 9 horas da noite ajudando, limpando, organizando o escritório. Então, não fui direto para o financeiro. Então, a gente era comercial, né? Era cobrança, né? Era de tudo. Eu só não fui consultora, mas eu aprendi tudo. Na parte administrativa, na parte tudo. Foi líder também. Isso, na parte administrativa, eu aprendi tudo. Fui líder também da parte do administrativo. E o financeiro, eu não entrei já com a responsabilidade que eu tenho hoje. Eu fui construindo durante o meu caminho pela Inove. Não entrei e o Vinícius falou, toma, aqui está a senha, aqui está a senha do banco e você vai ser responsável 100%. Não, eu fui construindo isso durante o meu tempo na Inove, junto com o Vinícius. Eu me lembro até exatamente o dia que ele foi me passar para eu ser responsável por pagamento de comissão. Então, a gente foi trabalhando juntos ali. Ele foi me passando, ele via a responsabilidade, acredito, né, que Sim. a minha responsabilidade, e ele foi me delegando, foi passando, foi entregando, né, e aos poucos ele foi confiando e entregando, e de fato depois chegou um momento que eu já era responsável por tudo, 100%. E eu tô pensando na sua história, assim, e eu me vi um filme na cabeça de algumas coisas importantes que fala sobre comportamento, Flávia. Voltando um pouco da sua fala, lá nos Irmãos Ked, quando você trabalhava, eu vejo que você já tinha uma visão de dona. Sim. A postura e a visão de dona não é sobre estar no quadro societário de uma empresa ou não. Isso é comportamento. Então, quando você me falava assim, olha, eu não ficava até às 6 horas, eu ficava depois, porque precisavam de mim depois. E aí eu trago para a sua história aqui na empresa, né? E algumas pessoas pensam assim, talvez é muito fácil para a Flávia, ela cresceu porque é da família dela, né? Hoje ela é sócia porque é da família dela e não é. Né? Você foi rejeitada num primeiro momento, 7 meses depois é que você volta. E esse comportamento da garota de 14 anos, de 15 anos lá atrás, é o mesmo da mulher agora que está na minha frente e que lidera várias contas, várias empresas. Né? Essa semana a gente estava conversando sobre isso, sobre abrir mais uma empresa e a gente conversando sobre essa nova empresa. E você lidera essa parte, né, de finança, de estratégia, de abertura de conta, enfim. É a mesma responsabilidade, o mesmo comportamento Sim. da garota de 14 anos. E eu queria que você me falasse um pouquinho, até para quem está nos ouvindo, o quanto que você acredita que isso é importante, Flávia? Essa questão de pensar à frente, de se comprometer com o processo, de pensar como dono, de agir como dona. Eu lembro de, na antiga sede, você falar assim, essa luz não precisa estar acesa. Vamos abrir a janela? Isso é visão de dono. Sim. Eu me lembro várias vezes você pegar um copo na MIPI e falar, peraí, esse copo está sujo, deixa eu lavar. Isso é visão de dono. De você limpou e, se for necessário, ainda limpa a empresa quando é preciso. Isso é visão de dono. Uhum. Queria que você me falasse dessa importância para quem está nos ouvindo. Assim, às vezes tem alguém aí que está na empresa, que está em regime de CLT, mas tem essa mente escassa de achar eu entro às 18 e saio às 18 e vou fazer só o que está me pedindo. Uhum. E você, com 14 anos, já contou história que não era bem assim. E ainda tem esse comportamento até hoje. Bia, e quando você fala sobre ter a visão de dono, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu trabalhei 1 ano em uma loja de aviamentos e ela viajava e eu ficava responsável pela loja. E eu era a mesma pessoa quando ela estava lá ou quando ela não estava. Eu cuidava da loja, eu limpava a loja, eu fechava e eu abria a loja. Eu já tinha essa visão, esse cuidado. E quando você tem um cuidado de dono onde você está, independente de você ser CLT ou não, né, isso devolve para você.
Você aprende com isso. Então, a empresa não é minha, tá tudo bem. Não, eu nunca tive esse olhar. Eu não sou assim porque a empresa é da minha família aqui na Inove, não. Eu sou assim porque isso faz parte da minha personalidade, da minha cultura. Com 13 anos, eu já trabalhava em uma loja que eu cuidava da loja como se fosse minha. Eu fiquei íntima dela como se eu fosse filha dela. Porque ela viu o meu cuidado com a loja dela de aviamentos. Eu limpava, eu organizava como se fosse minha a loja. Eu ia no banco depositar o dinheiro como se fosse algo... Cara, é uma responsabilidade enorme. É prazeroso isso. Eu trabalhei no Irmãos Ked, eu amava o Irmãos Ked. Eu construí um legado lá. Eu aprendi. E eu tinha a visão de dona. Eu sempre tive a visão de dona. Em qualquer lugar que eu for servir, eu tenho essa visão, esse cuidado. E na empresa, eu fui construindo esse caminho junto com o Vinícius, até ele entregar 100% tudo em minhas mãos, mas foi um caminho, não foi de uma hora para outra. Ele foi caminhando junto comigo, ele foi entendendo como que eu trabalho, porque ele não conhecia como que era Flavi. Eu sou irmã, mas em momento algum eu vejo o Vinícius aqui dentro como o meu irmão. Sim. Você sabe disso. Né? Eu tenho total respeito por ele, assim como eu tenho total respeito por outras pessoas que foram os meus gestores, gerentes. Então, eu não vejo ele como meu irmão. Eu tenho um respeito enorme. E eu tenho certeza que ele não me vê aqui dentro também como irmã. Porque se eu não entregasse para ele o que ele precisa, eu não estaria aqui porque eu sou irmã, não. Porque a empresa ela precisa caminhar. Sim. Né? Então, de fato, se eu estou aqui hoje com 13 anos no cargo que eu estou, foi construído. É mérito mesmo meu, porque foi construído ali. Eu cheguei até aqui porque eu tenho realmente a visão de dona. Eu cuido como se eu fosse dona da empresa. Isso é meu, faz parte da minha cultura. Vou sempre carregar isso. Entendi. Sempre. Flávia, e como são 13 anos, assim, a gente fica curiosa para saber, né? Eu fico. Teve algum momento, assim, dessa caminhada que você, de repente, falou assim, cara... E é super normal, né? Ai, isso não é para mim, não. Não quero. Ou você teve alguma situação, algum momento, você falou assim... Às vezes você nem pensou que não queria, mas falar assim, será? Será que é isso que eu quero? Ou talvez outras oportunidades, assim. Teve algum momento que você teve que tomar a decisão de pensar, eu quero estar aqui, ou já não faz mais parte para mim? Bia, não vou falar que não, porque, né, 13 anos, né? Você como profissional, a gente tem altos e baixos ali. Teve um momento que eu lembro que foi quando a gente foi fazer a transição de tributação, e o Vinícius falou para mim... Nós vamos fazer a alteração de tributação e eu quero que você faça tudo. E eu não sou contadora, mas eu aprendi muito nesse tempo, né? Então, eu tinha uma responsabilidade enorme. Eu falei, nossa, e agora? Né? A empresa já não é simples, agora ela é lucro. Baita desafio. É um baita desafio, eu não sabia. E para o Vinícius também foi muito novo, né? Tanto que eu e ele, nós somos muito parecidos, porque eu olhava para ele também estava aflito, porque a gente não sabia como que ia ser. Eu também não sabia. Eu fiz uma reunião na contabilidade rápida, eles me explicaram, Flávia, agora você vai trabalhar dessa forma. Eu voltei para a Inove, falei, tá, e agora? Então, era muita coisa. Era tudo muito... Era tudo muito novo. E tinha que sair exatamente tudo 100%. A gente tinha que nos enquadrar ali 100%. E aquilo ali começou a me gerar muita ansiedade. Eu ficava muito preocupada, eu ficava me cobrando muito. Eu ficava pensando, será? Eu dou conta, será que eu dou conta, né? Novamente, né? Eu tenho esse sentimento que será que eu vou conseguir? Eu preciso conseguir. Eu me cobro muito. Em todas as áreas da minha vida, eu me cobro muito. Muito. Então, eu ficava naquela cobrança. Muito. Mas eu gostava disso. Eu sempre gostei disso. Então, eu aprendi muito ali. Nós conseguimos organizar tudo, organizar toda a casa, para que quando entrou na nova tributação, que foi o lucro real, nós já estávamos 100%. Eu lembro do meu contador falar assim, Flavi, tem empresa que quando vai fazer essa alteração de tributação, ela vai organizando a casa aos poucos, né, com o cliente, né, porque altera também o imposto para o cliente ali, né, o que a gente vai fazer, o desconto e tudo.
O cliente também não é simples, às vezes é lucro. Então, ele falava assim, às vezes vai fazendo essa adequação aos poucos. Eu falei, não, vou fazer dentro do mês. E no próximo mês vai estar 100% tudo. É isso. E a gente entregou tudo 100%, organizou tudo 100%, organizou todas as notas, todos os cadastros ali dentro do mês. E eu já estava pronta, já estava esperando, porque eu já sabia como que ia ser. Eu já me organizei 100%. Eu não queria ir adequando ali de acordo com o que fosse aparecendo as demandas. E foi tudo... Foi uma cobrança ali que foi um tempo bem complicado ali, né? Que eu trabalhava pra caramba, eu ficava pensando, nossa, tem que dar certo. Mas depois, quando você organiza a casa e você começa tudo certo, 100%, fala, que bom. Pronto, consegui. Agora a gente já consegue fazer a nossa contabilidade no nova tributação e 100%, como tem que ser. Sabe o que eu estou pensando aqui, né? A questão do financeiro. Geralmente, quando a gente pensa em financeiro dentro de uma organização, e aí eu ouço muito os vendedores, porque os vendedores visitam o tempo inteiro. Sim. E eles falam com o financeiro. Então, eles falam assim, nossa, Bia, o financeiro é muito carrancudo, né? Uma pessoa muito fechada. E é interessante você contando um pouco da sua história, até pelo momento que você ali foi financeiro e RH, porque quem conhece a Flaviane sabe que ela é muito financeira, ela vai olhar o detalhe do detalhe. Sim. Do detalhe. E eu costumo dizer que a única pessoa que eu conheço que você vai falar 10 horas, ela não vai notar nada e vai sair melhor do que você vai falar, não vai sair nada dela. E ela consegue processar no HD dela tudo sem anotar uma vírgula e funciona. E eu falei para alguém, olha, só para falar, vi que funciona. Você não funciona, não. Pega uma agenda. E é interessante, Flávia, porque você é um financeiro muito humano. O que eu quero dizer com isso? Assim, a todo momento, e eu caminho com você há bastante tempo, a todo momento você está analisando, sim, formas de a empresa lucrar mais, da empresa, de repente, economizar mais, mas também de a empresa fazer alguma coisa diferente para o colaborador. Então, a todo momento, não teve uma vez que eu sentei com você para validar um projeto financeiro que você não melhorou ele. E, de repente, quando a gente vai apresentar ele, o Vinícius, a gente melhora ele ainda mais ainda. Queria que você me falasse um pouco dessa parte da Flávia, que é uma gestora financeira, que sim, que gerencia todas as empresas do grupo, né, de uma forma olhando para a finança, mas que tem esse olhar, esse cuidado com o colaborador. A tal ponto, esses dias eu estava viajando e eu postei uma foto na sua sala e um colaborador, um líder da empresa, entrou e falou assim, nossa, eu sinto muito falta dela. Ela é o coração da empresa. E, de fato, eu acho que o financeiro é o coração da empresa. Aquele que bombeia. Porque uma empresa, ela não é uma ONG. Não. Se o financeiro não for saudável, ela não resiste. Então, assim, tanto que a gente vai pegar indicadores de... A maioria das empresas fecha até 5 anos. Então, se eu não tiver uma gestão financeira muito de perto, muito detalhado, para entender que uma empresa precisa gerar lucro, ela deixa de existir. Sim. E eu queria que você me falasse um pouco como é esse financeiro. Não estou falando só da minha percepção, eu estou falando dos colaboradores. Eles falam, a Flávia é financeiro, e ela é ponta firme, naquela que tem que ser, mas, ao mesmo tempo, é a Flavi, doce e amável, que sempre está olhando para trazer um diferencial, sempre está preocupada. Ontem a gente estava em reunião e você falou... Deixa eu ver o que a gente consegue melhorar aqui, olhando para essa parte do colaborador. Uhum. Sempre foi assim? Me explique, me fala um pouquinho mais. Como é que funciona isso na sua cabeça? Essa parte da responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, esse cuidado com o colaborador. Bia, realmente, o financeiro é uma rotina. Né? Ele é uma rotina. Mas ele só vai virar uma rotina se, de fato, você deixar que seja uma rotina. Eu conheço todos os compromissos hoje de todos os grupos. Eu conheço todos de perto. Ela sabe de conta? Ela de cor as contas. Sei. De cabeça. Eu conheço. Então, não é porque é uma rotina, nossa, é chato pra caramba financeiro. Tem gente que realmente fala, não quero trabalhar no financeiro porque é uma rotina, todo dia a mesma coisa. Não, ele só vai ser uma rotina se você quiser que seja uma rotina. Então, eu não faço o financeiro de uma rotina. Todo mês eu quero ser melhor do que o mês anterior.
Então, eu faço números, eu vejo o que eu posso melhorar, eu quero entregar mais para o Vinícius, eu quero entregar mais para o colaborador, eu quero entregar mais para as empresas. Então, eu olho com cuidado o que eu posso melhorar. E nunca foi uma rotina para mim, porque por algum tempo, por falta de a Flávia não conhecer a identidade dela dentro da Inove, não saber quem ela é, a importância dela, eu achava que eu era simplesmente uma pessoa que só pagava boleto. Eu só pago o boleto. E aquilo ali ficava na minha cabeça. E teve um dia que eu acordei e falei assim, não, eu estou há 13 anos em uma empresa que eu faço gestão de todos os grupos sozinha, 100%. Eu tenho uma confiança extrema no Vinícius e eu trouxe a empresa até aqui. Eu nunca fui uma pessoa que só paga boleto. Porque se eu fosse essa pessoa que só estivesse pagando boleto, a empresa não teria chegado até aqui. Com certeza. Isso foi muito forte para mim, Bia. Porque a partir... quando eu tomei essa verdade para a minha vida, eu sabia o tamanho da minha responsabilidade. Eu enxerguei, de fato, a minha identidade, que é o que eu precisava enxergar. Quem que era a Flavi? Então, a minha identidade, eu fui formando ela durante esse caminho na Inove. Eu falei, não sou. Nós tivemos um momento dentro da Inove que nós tínhamos 6 filiais. E eu gerenciava todas as filiais. Eu conhecia tudo dentro das filiais. Então, não era só chegar e pagar, não. Eu tinha que fazer análise, eu tinha que ir junto com o gestor entender o porquê daquele custo. Eu tinha que frear, eu tinha que acompanhar, eu tinha que, às vezes, barrar algum custo, porque se eu não tivesse feito aquilo lá, se eu não tivesse acompanhado de perto todas as filiais, não ia ser sustentável para nós. Então, tem uma responsabilidade enorme. Eu olho, sim, muito o lado da empresa. Precisa ser sustentável, precisa ser algo que vai nos levar a outros lugares, que a gente vai conseguir ter uma saúde financeira. E hoje a Inove ela tem uma saúde financeira que eu desconheço de qualquer organização. Uma empresa que é uma empresa super correta, não tem dívida, não tem nada do que falar, porque nós temos uma saúde financeira muito, muito equilibrada, muito fortalecida. Então, eu olho para isso, eu sempre olhei, eu cuidava disso, eu cuido disso, mas, em contrapartida, eu preciso olhar para o lado do funcionário. E eu sempre me coloquei no lugar do funcionário, dos nossos colaboradores, né? Então, quando nós fomos fazer uma alteração, por exemplo, do ticket de alimentação, nós fizemos um aumento de quase 50% ali dele, né? Mais que 50%, né? Muito mais que 50%. Que foi até os colaboradores falaram, nossa, você fez muito mais. Então, eu já estava planejando aquilo ali. Nós entregamos um auxílio alimentação, que era um valor, e eu coloquei o dobro do valor. Eles não esperavam, mas eu estava planejando aquilo, eu estava planejando o momento que eu poderia entregar. Qual que era o momento certo para que eu possa fazer isso? Então, eu estudei, eu fiz análise. É claro que, em contrapartida, se você vai fazer algo, eu pensei, o que eu posso fazer aqui, como reduzir para que eu possa ter algo que pode equilibrar no financeiro, sim, na saúde da empresa. E chegou no momento certo, que quando eu apresentei para o Vinícius, ele falou, vamos fazer esse valor. Eu levei um valor, não, ótimo, é isso que eu queria. E depois, a gente conversando informalmente no WhatsApp, ele falou assim, Flávia, aumenta mais isso. Falei, não, beleza, mas vamos já arredondar? Eu não gosto de trabalhar com quebrado. Vamos arredondar. Ele falou, beleza, arredonda. Nós fomos lá e colocamos um valor de um benefício que eu acredito que melhorou muito para os funcionários. Eu fiquei extremamente feliz quando eu entreguei esse benefício para os funcionários. Eu vi a alegria deles ali, eu vi o quanto que eu estava ajudando. E é você olhar para a empresa e olhar para o funcionário, e eu me coloco no lugar do funcionário. Que fala, cara, imagina eu recebendo um convênio, né, tendo a oportunidade hoje de ter um convênio Bradesco para poder colocar as minhas filhas, o melhor convênio, quarto privativo. Então, eu me coloco no lugar e eu sinto a emoção deles. O que eu acho mais incrível na sua fala, assim, é a questão do equilíbrio, né, de entender que eu quero muito fazer isso, mas eu só consigo fazer isso se estiver equilibrado aqui, aonde eu tiro daqui. Essa questão, e serve para a nossa vida, né? Às vezes a gente quer viver tempo que não está no tempo. Muitas vezes a gente pula etapa. Sim. Eu quero muito ter, por exemplo, um carro, mas um carro super luxo, e na verdade eu poderia começar com um carro popular, e o luxo vai chegar daqui a pouco. Então, é respeitar esse tempo. Respeitar o tempo. E o mais legal, né, na fala, e eu percebo, sinto e vejo isso no dia a dia,
é a alegria da celebração, que tem a ver com a nossa cultura também. Eu vejo que você, no final, quando você consegue rodar um projeto, né, enfim, que você ficou ali nesse equilíbrio, você vibra muito mais antes de contar. Você fala, cara, que massa! E quantas vezes, né, a gente vibrou, a gente batia na mesa por conta de um detalhe, de uma situação X. E isso independe se o colaborador vai gostar ou não. É uma vibração sua, né? De falar, eu consegui, eu implementei, eu consegui equilibrar essas duas coisas. E isso gera uma reflexão no nosso dia a dia, né? De celebração, de quando você conseguir alguma coisa, por mais pequena que seja, dê valor. Seja grato, né? Se alegre verdadeiramente com isso. Porque eu acho que o nosso corpo, ele flui quando tá nessa vibração. E profissionalmente é a mesma coisa, né, Flávia? E aí, já pensando aqui numa finalização, e você falou uma palavra muito poderosa, que é legado. Então, você contando um pouquinho lá, né, olha, do meu legado, eu queria que você me falasse assim, quando você olha para esses 13 anos, eu queria que você me falasse qual é o legado que você trouxe até aqui, que você acredita que a cultura tem muito da Flaviane, que está impregnado. E aonde a Flaviane se vê para os próximos 13 anos dentro do grupo? Aonde que ela quer fazer, o que ela quer conquistar nessa trajetória desse legado? Então, esses 13 anos, né, eu sou uma pessoa extremamente leal, muito leal. Mas eu acredito que, Bia, que antes de você ser leal a uma organização, a empresa, você precisa ser leal a si mesmo. A lealdade, ela começa com você. E eu sou uma pessoa extremamente leal com tudo da minha vida, com o meu financeiro, com as pessoas que estão ao meu lado, com meu esposo, com as minhas filhas. E eu sou leal dentro da Inove, eu sou uma pessoa extremamente leal. Eu tenho um caráter que foi graças aos meus pais, que nós construímos, nós temos esse caráter. Nós somos parecidos, eu, Vinícius e a Fran. Nós passamos por muitas situações difíceis em nossa vida, mas meu pai nos ensinou a ter resiliência e a ter caráter, né? Então, nós temos isso. E eu quero deixar o meu legado aqui na Inove, o meu legado que... A Flávia, nesse período que ela ficou na Inove até aqui, eu fui extremamente competente. E eu tenho um prazer enorme de falar que eu consegui. Eu estou aqui, eu consegui. Quando eu vejo a Inove indo por outros patamares, Bia, eu fico extremamente feliz. Eu fico muito feliz. Porque tem o dedinho da Flavia ali. E isso me enche de orgulho. Eu nunca tive na minha vida de pensar, nossa... Eu tenho uns sentimentos que Deus colocou em mim, que são sentimentos puros, que eu vejo tudo que estão conseguindo, construindo, com um olhar de felicidade, de gratidão, de que, nossa, que bom que está construindo, que bom que a Inove está indo em outro patamar, porque eu consegui levar ela até aqui. E eu vou conseguir levar ela em outros patamares, porque eu escolhi estar aqui. Eu escolho estar aqui todos os dias. E a minha lealdade com a Inove, ela é algo que é meu, é do meu caráter, faz parte da minha vida. E eu tenho certeza que se a Inove ela chegou até aqui foi porque teve a Flavi construindo isso. Com certeza. E eu deixei, sim, o meu legado aqui nesse tempo que eu estou. E eu quero construir mais, eu quero poder participar mais. É o que eu amo fazer, né? Eu acho que é isso. Deixar o legado. Eu deixei o meu legado no Irmãos Ked. E eu deixei de fato, porque hoje qualquer pessoa que trabalhou comigo, se você for conversar, eles falam da Flavi. As pessoas quem eu servi, que confiaram em mim, eles vão falar de mim com muita confiança, com muito amor, e eu tenho certeza. Eu tenho isso, e eu sempre, em todo lugar que eu vou passar, eu quero deixar um pedacinho dela ali, que é o legado, o meu legado, extremamente leal, extremamente um caráter que é algo que não é negociável, é o meu caráter, e o amor e o cuidado. Porque você tem que ter um amor e um cuidado por tudo que você vai fazer, né? Incrível. Não sei se você conhece, mas tudo que ela falou tá idealizado nos 4 pilares
da nossa empresa, Sim. que é responsabilidade, lealdade, amor, né, Flávia? E essa lealdade, ela com certeza, esse legado, essa parte da cultura que é muito forte, de lealdade, de caráter, de amor, de responsabilidade, ela é da Flávia e ela está impregnada na nossa cultura. E eu espero que isso faça total sentido para você. Primeiro que eu quero começar agradecendo você, Flávia, porque para mim foi incrível. Teve várias coisas que você falou aqui que eu não conhecia da sua vida. A gente já pode marcar mais uns 3 podcasts com ela para entender melhor, né? Tantas coisas que não deu tempo aí a gente falar. Dizer que é uma honra para mim conduzir esse bate-papo, para que outras pessoas conheçam a mulher incrível, a profissional incrível, a mãe, né, esposa incrível que você é. Você é uma inspiração para a minha vida. Uma amiga querida que Deus me deu há muitos anos atrás, antes mesmo de sequer conhecer o seu irmão. Eu falo que eu me apaixonei por você, e aí eu entrei na família e quis ficar e casei com o Vinícius. Mas como profissional, você tem todo o meu respeito. Eu sempre te falo, né, nas nossas conversas, você é meu braço direito, e eu sempre falo, eu estou pensando isso, o que você acha? Olha, é assim, 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 vamos fazer assim. E muito por conta dessa lealdade, desse amor que você falou. Então, eu quero te dizer que esse legado da Flaviane chegou até a minha vida, chegou até a minha casa. E eu sou muito grata por fazer parte disso, dessa vivência. Isso é real. E eu consigo ver isso a ponto de pessoas falarem: ela não está na empresa e eu sinto falta dela. É difícil ouvir isso de um financeiro, né? Sim. Porque geralmente o financeiro ele vai lá e ele é muito com finanças, mas as pessoas se conectam com a Flaviane. É diferente, né? Com a Flávia. Então, além de ser uma mulher linda, elegante, né? Enfim, que eu tenho tantos motivos para me inspirar. Para mim foi extremamente inspirador. Eu espero que para você também. Tem tantos ensinamentos que saiu aqui. Então, eu gostaria de primeiro te agradecer por esse bate-papo. Você gostou? Muito. Foi tranquilo? Foi muito rápido. Não foi? Eu estou tentando falar assim, eu acho que dá para fazer mais 2 horas. Eu também acho. Mas essa é uma visão curta. Eu acho que o meu marketing podia liberar a gente ficar mais umas 2 horas, né? Fizeram assim para mim, não pode. Mas tudo bem, a gente volta, viu, Flávia? Com certeza. Mas antes de finalizar, eu queria pedir para que você deixasse uma mensagem para quem está te ouvindo agora, para os nossos colaboradores, né, de tudo que a gente conversou, né, de às vezes pessoas que estão se sentindo perdidas aqui no mundo profissional. Sim. Pessoas talvez se identificam com o financeiro, mas têm medo, assim. Uma mensagem para todo mundo que a Flávia acha que vale a pena compartilhar. Primeiro, eu quero te agradecer. Também passou tão rápido. Não foi? Né? Nossa, eu tenho tanta coisa para contar. Pode começar de novo. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu estava muito ansiosa mesmo, por poder participar junto com você. Você é uma pessoa que me inspira muito. É uma pessoa que está caminhando comigo já tem muitos anos, né? E me conhece 100% em tudo da minha vida, né? Conhece lá no meu íntimo. E obrigada por esse momento. E o que eu quero deixar para as pessoas é que é muito o que eu carrego para a minha vida, Bia. Tudo que você for fazer, faça com amor. E coloque muita responsabilidade no que você está fazendo. Porque a responsabilidade, o amor, o seu trabalho ali que você vai exercer com excelência, vai te levar em outros lugares, vai te levar em outro patamar. Pode ser que não seja dentro da organização que você está, tudo bem, né? Mas que aprenda nesse período que você está, faça o seu melhor, porque você carrega para a sua vida. Você carrega isso da sua vida, ninguém tira isso de você. Então, seja extremamente responsável, seja extremamente leal no que você está fazendo, faça com muito amor e sempre com muita responsabilidade, porque a responsabilidade ela é sua, né? É o seu trabalho. E isso você vai aprender muito. Você vai aprender muito com o seu trabalho e você vai carregar isso pela sua vida, para o resto da sua vida. E ninguém tira isso de você. Uau! O que dizer sobre isso? Isso é o IPPOcast. Eu tenho certeza eu espero que você, igual eu, tenha ficado encantado com essa história que a gente acabou de ouvir aqui agora. De fato, são histórias que nos inspiram, de pessoas reais, do dia a dia, que fazem acontecer. E eu quero te convidar mais uma vez, se você ainda não segue esse canal, comece a seguir, ative a notificação para que você não perca nenhuma história
que você já viu são, de fato, histórias que transformam a gente. História de inspiração de uma mulher aqui incrível, que cuida de um grupo de empresas e que é mãe, que trabalha, que faz exercício físico, enfim, faz tantas coisas. Então, muito obrigado se você ficou até aqui. Não esqueça de compartilhar esse episódio com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam essa história inspiradora. E eu fico aqui te agradecendo e te dizendo até breve.